Olá, meus irmãos. Sempre que acontecem fenômenos como flagelos, fenômenos que desencarnam muitas pessoas, mortes coletivas, então vem sempre à tona a pergunta a respeito do porquê dessas questões. Geralmente as pessoas observam apenas o acontecido na superfície, mas não entendem realmente os mecanismos da lei para que aquilo aconteça e por que acontece, sem saber que a morte muitas vezes representa a libertação e nós apenas vemos o lado do aprisionamento do corpo, porque talvez nos prendamos mais ao prazer, ao apego ao corpo material, à vida no corpo físico. Por isso que nós trouxemos hoje para nós estudarmos aqui um pouco da parte terceira, capítulo 6 da lei de destruição. Vamos observar flagelos destruidores. E na questão 737 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, nós já observamos aqui na resposta dada que a questão do chamado flagelo não é tão assim como nós imaginamos flagelo. São fenômenos realmente que acontecem e que têm por objetivo fazer até progredir mais rapidamente a humanidade do que progrediria em situação diferente. Porque quando acontecem as mortes coletivas, os sofrimentos, geralmente também desperta nas pessoas a solidariedade, o compromisso com a assistência, o amor manifesta-se porque nós vemos naquele acontecimento, nós vemos naqueles que foram vítimas de tais flagelos, também a possibilidade de nós sermos algum dia, e isso toca-nos o coração, atendendo a necessidade dos outros, como que estejamos atendendo, quem sabe, uma necessidade nossa no futuro. Então se dá muito mais rapidamente o exercício da solidariedade, o progresso da humanidade, sem contar também com o acerto de certas coisas que estavam em desarmonia e que aquilo ali provoca para poder corrigir, reparar, para poder harmonizar o funcionamento na sociedade, em famílias, ou como seja, em grupos sociais de uma maneira geral. Aí faz nas perguntas 738, Allan Kardec. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Veja bem, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Porque diz, mas por que tem que empregar os flagelos destruidores? Não existiriam outros meios? Só que nós realmente, como dizemos, nós analisamos na superfície, nós não vemos na profundidade. E veja a resposta dada pelos Espíritos. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então veja bem, as oportunidades de progredir sem que necessário fosse o flagelo ou coisa assim também, existem. O conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, vamos exatamente transgredindo as leis, nós vamos fazendo o contrário. Daí a necessidade de uma injeção, vamos dizer assim, ou de uma cirurgia para que possamos nos corrigir. Cirurgia para eliminar esse mal que normalmente está em nós, que é o egoísmo, ou então, quem sabe, o orgulho. E essa situação de flagelos faz com que nós paremos, como falamos anteriormente, para exercitar a solidariedade, para realmente compreendermos a importância de nós nos unirmos como irmãos e sentirmos o grande compromisso de uns para com os outros.
E é muito interessante esse tema, de certa forma, para o tempo que dispomos. Ele não dá para ser, mas nós vamos ler pelo menos um comentário que Allan Kardec faz aqui da questão 738b. Mas só o comentário de Kardec. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em cada caso do flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Ou seja, quando nós pensamos pelo lado espiritual, nós vamos mudar a nossa interpretação daquilo que chamamos de flagelo como uma coisa terrível, um acontecimento que vai ter resultado positivo. Então não vamos ver o processo em si, mas o resultado, condicionando, favorecendo a que progridamos mais rapidamente. Então, meus irmãos, nós deixamos para reflexão, desejando muita paz a todos nós.